Olá, lindezas! Essa é a aula número 38 do nosso curso de Morfologia Básica da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Tatiana Bilhar e, continuando os nossos conteúdos, nós vamos estudar hoje verbos defectivos. A palavra defectivo, conforme o dicionário Ruais, designa algo que é imperfeito, incompleto. Ou seja, os verbos defectivos são aqueles verbos que são incompletos quanto à sua conjugação. Em outras palavras, trata-se de verbos que não são conjugados em todas as pessoas, modos e tempos que existem. Por exemplo, o verbo carpir, que aqui na nossa região é sinônimo de capinar, não se conjuga em todas as pessoas, modos e tempos que existem. Eu posso dizer, eu carpi o terreno, no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu posso dizer ainda, eu estou carpindo o terreno. Mas se eu quiser dizer que eu realizo a ação de carpir todos os dias, eu não posso dizer, eu carpo o terreno todos os dias. Esse verbo não é conjugado na primeira pessoa do singular do modo indicativo no presente. Da mesma forma, nós também não dizemos tomara que ele carpa o terreno ou eu espero que eles carpam o terreno, porque esse verbo também não é conjugado no presente do modo subjuntivo. O verbo carpir, portanto, é defectivo. Ele não é conjugado em todos os tempos e modos. Na gramática Ruais, José Carlos de Azeredo destaca que são defectivos muitos outros verbos que, assim como carpir, fazem parte da terceira conjugação, ou seja, são verbos terminados em IR, por exemplo, extorquir, colorir, demolir, abolir, entre outros. Cunha e Sintra, por sua vez, afirmam que isso acontece porque muitas dessas formas verbais vão soar estranhas aos nossos ouvidos, ou ainda porque podem ser confundidas com formas de outros verbos. O verbo abolir, por exemplo. Se eu conjugá-lo na primeira pessoa do singular, no modo presente do indicativo, ficaria eu abolo, e soa bastante estranho pra gente, não é verdade? Já o verbo falir, no sentido de ir à falência, ficaria eu falo, que é a mesma forma utilizada para o verbo falar, só que o falar é muito mais usual na nossa língua. Então, nesse caso, o falir se torna um verbo defectivo. Isso ocorre em função de homonímia. Lembram do que a Kézia explicou para a gente lá na aula número 14? No entanto, Cunha e Sintra nos alertam que o critério de soar desagradável aos nossos ouvidos para caracterizar um verbo como defectivo, ele é muito subjetivo, ou seja, depende muito do gosto pessoal. Por isso, muitos desses verbos continuam sendo defectivos, continuam sem serem conjugados em todos os tempos, modos e pessoas, porque não são usuais na nossa língua. Alguns outros, por sua vez, tramitam de verbos defectivos para verbos que, no nosso dia a dia, acabam sendo conjugados em pessoas que, pela gramática tradicional, não seriam. É o caso do verbo explodir, por exemplo. É comum nós escutarmos no nosso cotidiano, hoje em dia, formas como eu explodo. Todo dia, quando eu fico nervosa, eu explodo com alguém. O explodir, a princípio, era um verbo defectivo, mas já tem sido utilizado, conjugado em algumas pessoas, modos e tempos que não eram previstos pela gramática tradicional. Bem, além desses verbos da terceira conjugação que são defectivos, nós também temos dois outros casos de verbos defectivos. O primeiro deles diz respeito aos verbos que expressam fenômenos da natureza, como chover, nevar, ventar. Esses verbos são considerados impessoais. Isso quer dizer que eles não precisam de um sujeito. Ninguém faz chover, apenas chove. Ninguém faz ventar, apenas venta. Assim, eles só são conjugados na terceira pessoa do singular. Por exemplo, na Noruega, venta muito todos os anos. Em agosto, chove bastante. A não ser que esses verbos sejam utilizados no sentido figurado. Por exemplo, choveram flores no jardim. Ele está conjugado na terceira pessoa do plural. No entanto, está sendo utilizado no seu sentido figurado e por isso é possível. Outro caso de verbos que também são considerados defectivos são os verbos unipessoais. Por exemplo, latir, miar, cacarejar, coachar, zurrar e todos os verbos que estiverem expressando vozes de animais.
Esses verbos só são conjugados na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Vamos ver uns exemplos. O cachorro ganiu a noite toda. As galinhas cacarejam e os jumentos urram. Tomara que os sapos não coachem muito esta madrugada. Meus gatos miam quando eu chego em casa. Se os cães latirem, é melhor checar o portão. Nessa aula, então, nós estudamos os verbos defectivos, aqueles que têm a conjugação incompleta. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar os verbos abundantes. Não percam!